Bom dia. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Valdir Cipriani. Sou um catarinense que vive em São Paulo, mas tive a oportunidade de trabalhar em muitos países do mundo. Minha formação acadêmica é em filosofia. Fiz também pós-graduação em comunicação, aqui pela Casper Libero, aqui em São Paulo. E no dia de hoje, 12 de julho de 2020, eu gostaria de apresentar um conjunto de informações que eu gostaria de subdividi-las em três partes. Primeiramente, gostaria de dar um breve resumo da visão da primeira revelação dada por Deus à humanidade nesse tempo, pelo doutor reverendo Samyamun, já falecido em 2012, porém deixou toda uma obra para a humanidade. Porém, primeiramente, deve-se entender o que está neste primeiro livro que ele nos deu, que chama-se Princípio Divino Original. Uma segunda mensagem baseada nos ensinamentos do nosso patriarca, Dr. Samyamun, é sobre um aspecto mais filosófico de suas revelações, que chama-se Explicando o Pensamento da Unificação. E mais tarde, também ele nos revelou uma série de aspectos. Claro que ele buscou na filosofia, buscou na política, buscou na economia. Então, ele nos deu uma explicação, uma crítica e uma contraproposta às bases filosóficas e práticas do comunismo internacional. Então, basicamente, eu darei três mensagens. Não hoje, porém, hoje eu darei um resumo da primeira parte, que eu denomino mensagem da esperança para esse tempo. Bem, que é claro, que é óbvio que a humanidade vive numa grande encruzilhada, num momento impressionante, não somente devido à pandemia do Covid-19, mas pela própria história da humanidade, não é? E aqui, então, cada um daria a sua interpretação. Contudo, a humanidade precisa ser orientada por Deus. E neste primeiro livro do Unificacionismo Internacional, que tem como patriarca o Dr. Samyamun, e hoje, devido ao falecimento do Dr. Moon, a sua esposa, com quem ele viveu durante 52 anos, ela naturalmente continua a sua obra. E não somente ela, mas também milhares de famílias que se conectaram através de uma parte importante do movimento de unificação, que é o estabelecimento de famílias sólidas, tradicionais, com valores naturalmente judaico-cristãos,
absolutos que não podemos negar. Então, nós todos somos continuadores desse trabalho que ele iniciou. O princípio divino original, inclusive, este é a apresentação, né? Aqui nós temos basicamente 3 partes neste livro. E este livro, originalmente foi escrito na década de 50, e basicamente, neste livro tem 3 partes. Primeiramente, o Dr. Moon, já desde menino, ele já, por ter nascido em um berço cristão, ele era um profundo estudante da Bíblia Sagrada, não somente em coreano, que é a sua língua original, bem como o inglês, e também o japonês, pois ele também estudou engenharia elétrica no Japão, e ele sabia também o japonês. Aos 16 anos, o Dr. Moon teve uma profunda revelação de aspectos não revelados da verdade, da existência de Deus, mas também da Bíblia, de outros grandes livros, né, sagrados das grandes religiões do mundo, e ele, em uma profunda conexão com Deus e com Jesus, ele chegou ao âmago do conhecimento do coração de Deus, da sua existência, sua natureza, o propósito por detrás da criação, porque ele criou a humanidade, porque o ser humano passou a sofrer, e naturalmente que aí ele, durante praticamente uma década, ele quis saber a origem daquilo que na Bíblia chama-se queda do homem, e ele, em jejum, em oração, estudo, chegou a uma explicação que está aqui no livro do Princípio Divino, e ele revelou para a humanidade. E não somente ele explicou aquela vontade, aquele ideal original de Deus, o coração de Deus, a natureza de Deus, como é a relação que deveria ser originalmente entre o ser humano e o seu Criador, mas também como isto se rompeu, como isto ocorreu, essa ruptura, essa perda da relação do homem com o seu Criador. Aí a terceira parte desta revelação do princípio divino chama-se restauração, salvação, recriação, ressurreição. Como Deus é eterno, imutável, absoluto e único, naturalmente, a sua essência, a sua natureza, suas características, sua vontade, são também eternas. Então, mesmo que os seus filhos tenham se afastado, tenham o abandonado, mas Deus, como o ser criador, o pai e mãe da humanidade, porque Deus nos criou a imagem e semelhança, né? Então, esse Deus pai e mãe trabalha incessantemente
através de uma série de princípios temporários da restauração, que estão claros aqui no princípio divino, para poder recuperar os seus filhos. A exemplo do filho da parábola do filho pródigo, né, que está nos evangelhos de Jesus, né, que o pai ao perder o seu filho, ou melhor, o filho pedindo a sua herança e saindo de casa, ele todos os dias ansiava o retorno de seu filho. Então imaginem o nosso Pai Celestial. Ele ansiava desde o momento que os seus filhos se afastaram, ele ansiava o retorno, porque o nosso Criador, ele naturalmente tem coração, tem sentimento, tem desejo, não é? Nós, como seus representantes, né, masculino e feminino, nós, criados à imagem e semelhança, nós que temos sentimentos, temos vontade, temos criatividade, temos, né, intelecto, etc. Claro que nós somos criados, então o que nós temos de original vem de uma causa, vem do Criador, vem de Deus. Então, este Deus, este pai e mãe originais, trabalham por detrás da história, né? Aqui, focalizando mais a Bíblia Sagrada, então nós temos a fase pré-Antigo Testamento, que é de Abraão para trás, que são milhares de anos, né? Porque é um período simbólico. Porém, de Abraão até Jesus, nós temos um período de aproximadamente 2.000 anos, onde Deus, através, primeiramente, de Abraão, Isaac e Jacó, ele conduz até o surgimento do seu filho Jesus Cristo. E em volta de seu filho Jesus Cristo, há muitas situações a serem esclarecidas. É tanto assim que Jesus, ele falava essas coisas, eu tenho vos falado em termos figurados e obscuros, porém virá um tempo que vos falarei abertamente a respeito do Pai. Imaginem, hoje nós vivemos 2.000 anos depois do nascimento de Jesus Cristo histórico. E nessa história de 2.000 anos, quantas coisas aconteceram? E o homem da atualidade é um homem que está envolto em um grande desenvolvimento tecnológico, científico. A humanidade não aceita simplesmente crer em algo. A humanidade deseja entender. Então, nós podemos dizer que vivemos no tempo da compreensão da verdade. E é nesse ponto que o Dr. Samyamun, naturalmente, sempre se preocupou para que a humanidade não tivesse somente fé em Deus, mas tivesse uma relação de pais e filhos, uma relação de coração. É tanto assim que na primeira parte do princípio divino original, que está subdividida em 6 sessões, porém a última parte que trata sobre a relação do ser físico e do ser espiritual, que também é conhecido como alma, como espírito. Então, lá tem uma explicação clara da importância do nosso tempo na Terra como preparação para a nossa vida no mundo espiritual. E isto é muito bem focalizado nessa primeira parte do princípio divino. Então,
resumindo, o princípio divino original tem uma grande parte que chama-se o ideal original de Deus para os seus filhos e filhas, que não é outra coisa a não ser realizar aquilo que está em Gênesis 1:28, crescer, multiplicar e subjugar a terra, que nós chamamos de 3 bênçãos da humanidade. A primeira bênção, ter uma profunda relação com Deus, né? Tanto o homem quanto a mulher, e depois este homem e esta mulher, naturalmente, devem estabelecer uma família. E a família não é algo conceitual. A família é algo original, não só desejado, bem como se o homem e a mulher não realizarem uma família feliz, consequentemente, não terão aquela felicidade que Deus, como o Criador, originalmente desejou. Então, o homem não vai ter esta felicidade, nem na terra e nem no mundo espiritual. Tanto assim que no unificacionismo, nós conectamos o reino de Deus como uma relação do homem com Deus e uma família feliz, unida, mas também possuindo a felicidade econômico-financeira, tendo as coisas externas, né? Materiais, não é? Um conforto material, saúde e assim por diante. Então, esta é a essência do propósito original do nosso Criador. Tanto assim que quando Deus, ao criar cada aspecto de sua criação, ele pronunciava que aquilo era bom. Contudo, quando ele viu os seus filhos, ele viu que aquilo era muito bom. De forma que, para dar felicidade a Deus, somente os seus filhos e filhas regressarem para Ele, regressarem a Deus, pai e mãe, como nossos pais espirituais. A segunda parte do princípio divino original é a queda. Eu sugiro, há muita literatura, é só procurar. Nós temos um site hoje no Brasil, que é www.unificacionismo.com.br. Neste site, Unificacionismo, tem mais de 50 livros, inclusive o Princípio Divino Original, que pode ser baixado gratuitamente, e é do nosso professor, irmão, Marcos Alonso, do Paraná, que muito gentilmente fez um grande trabalho no seu ministério de traduções, e ele colocou à disposição todo esse material, de forma que, num vídeo como este, é possível apenas dar a indicação. Né? Então, eu sugiro quem desejar conhecer ponto por ponto da explicação do unificacionismo em relação à queda do homem, que vá lá e estude claramente. E a terceira parte do princípio divino original é a parte da restauração. O desejo dos nossos pais celestiais originais, pai e mãe, que Deus ele é masculino e feminino, é restaurar seus filhos. Né? Então, no unificacionismo, nós temos na figura do Dr. Samia Moon e da senhora Moon, sua esposa,
Mun, é que eles conseguiram realmente mostrar para todos nós o caminho que um casal, né, deve fazer, né, se tornando verdadeiros pais, né? E assim, não só gerando os próprios filhos, como para os familiares, a família mais estendida, parentes, e, enfim, todas as pessoas que pudessem relacionar, também como filhos espirituais. Então, em resumo, esta é a primeira mensagem de esperança, mais do ponto de vista teológico, não é, que nós denominamos de princípio divino original. Numa segunda mensagem de esperança, eu vou explicar o aspecto mais filosófico, porque a humanidade hoje deseja entender mais a verdade, não somente acreditar em Deus, mas também conhecer a verdade. E depois, numa terceira mensagem de esperança, eu vou procurar explicar, considerando que, inclusive, a minha formação é em filosofia, eu explicarei os aspectos filosóficos que embasaram o marxismo, e aí a crítica e a contraproposta em cada um desses aspectos, e mostrar que realmente o comunismo internacional que tentou se implantar em algumas partes do mundo, até que avançou bastante, enganou muitas pessoas, e, infelizmente, em nome desta ideologia, não é filosofia, uma ideologia falsa, só que eu irei mostrar, então, milhões de pessoas foram assassinadas. E nós vivemos em um momento da história da humanidade que a humanidade precisa realmente dar uma parada e realmente abrir a sua mente, seu coração e compreender que, primeiramente, Deus existe. E se ele existe, há sim um conjunto de ensinamentos que já vieram para a humanidade. E falta tirar um tempo para estudar e realmente refletir. E se daí você entender que é a verdade, então você pode optar em seguir esse caminho. Mas eu gostaria de sugerir, hoje há milhões de pessoas que, transcendendo raças, nacionalidades, religiões, partidos, gente no mundo inteiro seguindo os princípios da unificação, formando famílias estáveis, felizes, conectadas com o amor e a verdade de Deus.